eu registro, então, os meus agradecimentos ao meu caríssimo colega, amigo, que me apresentou com tanto carinho, com tanta atenção. Agradeço o convite que foi feito pela Escola Judicial, na pessoa do seu diretor, para que eu esteja aqui. Eu gostaria de estar pessoalmente, era a minha intenção, mas tenho outros compromissos, inclusive junto ao TRT15, hoje em São Paulo, tenho aqui, infelizmente, algumas questões a resolver, porém, felizmente, a organização admitiu que, excepcionalmente, eu pudesse falar com os senhores e as senhoras à distância, e, portanto, eu agradeço essa oportunidade, registro a minha honra, a minha satisfação de estar com todos vocês, queridos amigos. Estive já algumas vezes neste ano no TRT da 9ª Região, também nos eventos da Amatra 9, enfim, é sempre uma satisfação, um prazer pessoal estar com os colegas, com as colegas do TRT da 9ª Região. Obrigado pelo convite. O nosso tema é um tema, me permitam dizer, árido, um tema que, inclusive, oferece alguns novos desafios a partir das recentes alterações da Lei de Falências e Recuperação Judicial. Vamos falar um pouco disso. E um tema que também, me permitam, sempre na linha das exposições que gosto de fazer, exigem talvez um certo esforço de contextualização. Contextualização histórica, contextualização política, contextualização jurídica da própria Lei de Falências e Recuperação Judicial, e eu farei isso, inclusive, com um certo conhecimento pessoal de causa, porque, à altura, eu ainda, iniciando na vida associativa, junto à Amatra 15, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, fui chamado pela ANAMATRA, então presidida pelo querido colega Grijalbo Fernandes Coutinho, para exatamente desenvolver um parecer que então seria levado ao parlamento com os apontamentos críticos da magistratura do trabalho quanto aos excessos, às inconveniências, inclusive às inconstitucionalidades do projeto de lei que viria a ser a Lei 11.101 de 2005, a Lei de Falências e Recuperação Judicial. E eu, então, fiz este parecer técnico, ele foi amplamente utilizado, inclusive nas memórias do Senado da República, os senhores vão identificar ali falas de senadores à altura, como o senador Suplicy, como o senador Paulo Paim, que referenciaram este parecer técnico, e, nada obstante, embora uma ou outra previsão tenha sido adequada, inclusive a partir dos esforços da ANAMATRA, em geral, passa o projeto que então era capitaneado por Ramesh Tebet, o pai de Simone Tebet, que recentemente concorreu aí à presidência da República. E o espírito que animava esta lei era exatamente o espírito de que, em primeiro lugar, em situações de crise econômico-financeira, haveria que se salvar a empresa. Esta seria a prioridade, inclusive porque, de outra maneira, não haveria, por exemplo, como salvaguardarem-se os empregos. Este foi o princípio regente de todas as alterações, e isso trouxe, de fato, na minha percepção, alguns retrocessos quanto aos níveis de proteção social que a legislação garantia, especialmente a legislação processual, garantia aos créditos trabalhistas. Então, feita esta introdução, eu peço licença aos amigos para me valer aqui de algumas projeções para que nós possamos explorar melhor o nosso tema. O meu foco, e isto já foi dito pelo eminente colega que me apresentou, será a constrição e alienação de bens pela Justiça do Trabalho na falência e na recuperação judicial. E também, o que não é necessariamente o mesmo tema, mas correlato a ele, a questão da destinação dos depósitos recursais.
Eu já posso antecipar a vocês que o meu entendimento a este respeito, numa leitura mais abrangente, a partir de uma hermenêutica sistemática e a partir dos próprios primados do texto constitucional, portanto, em linha de interpretação conforme a Constituição, os meus entendimentos a respeito, em geral, não prevaleceram. Não prevaleceram nem na lei, como eu disse, em larga medida vence mesmo o texto à altura capitaneado por Rames Tebet, e também no Superior Tribunal de Justiça, em larga medida, entendimentos que eu tinha foram paulatinamente sossobrando diante da jurisprudência deste Tribunal Superior, que afinal é o competente para decidir os conflitos de competência entre juízes do trabalho que eventualmente queiram atuar em sede de execução, de satisfação patrimonial, tendo em mira empresas em recuperação judicial, especialmente essas, mas também massas falidas, ou mesmo, o que será foco aqui da nossa conversa, empresas que pertençam ao mesmo grupo econômico de uma empresa em recuperação judicial, ou sócios retirantes de uma empresa em recuperação judicial, ou mesmo de uma massa falida. Não é? Estas questões todas foram, em boa medida, levadas ao conhecimento do STJ, porque, repito, por um lado havia um juiz do trabalho que tinha esta preocupação em dar satisfatividade aos créditos trabalhistas em face desses réus, desses executados, e, de outro lado, muitas vezes, a empresa em recuperação ou a massa falida, ou mesmo empresas deste grupo econômico ou sócios que mantiveram relações societárias com essas empresas, buscando alguma guarida perante o juiz universal da recuperação ou da falência. Havia um conflito de competências, quem o decidia, quem o decide é o STJ, e esta jurisprudência geralmente não foi favorável à Justiça do Trabalho. Por outro lado, a própria alteração que houve recentemente na Lei de Falências, reportei isto há pouco, nos traz novos horizontes e, inclusive, talvez uma percepção de que um maior retrocesso ainda tenha havido relativamente à nossa possibilidade, como juiz do trabalho, de fazer valer os créditos trabalhistas em face, especialmente, de sócios retirantes e de empresas do mesmo grupo econômico. Isto ainda não está absolutamente pacificado e eu, neste particular, tenho entendimentos que vou apresentar aqui ao final e que me parece, neste momento ao menos, tem respaldo na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos ver o que dirá em algum momento a esse respeito o próprio Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. Bem, dito isto, eu então sigo. Eu já estou aqui passando as telas, imagino que estejam aparecendo para vocês. Se por acaso as telas não caminharem, me avisem que será algum problema aqui da minha exibição. Eu começo, como eu disse, tratando basicamente das características gerais da Lei 11.101 de 2005 e das críticas que eu tenho à lei em geral, porque acho que isto é um aporte necessário para que, inclusive, possam compreender os meus passos seguintes quanto ao que está estabelecido já na jurisprudência e aos passos seguintes que teremos a percorrer. Como eu mencionei há pouco, o espírito da Lei 11.105 está aí, expresso no artigo 47 da Lei de Recuperação e Falências, o princípio da preservação da empresa. É isto que a todo tempo era reportado nas duas casas do Congresso Nacional, quando da tramitação do projeto, inclusive como argumento de resistência a qualquer ensaio que se fizesse quanto à necessidade de se garantir, no mínimo, os mesmos privilégios que a CLT assegurava até então aos créditos trabalhistas, que o Decreto-Lei 7661, a antiga Lei de Falências, assegurava até então aos créditos trabalhistas. Basta ver, e os senhores vão se recordar disso, as senhoras vão se recordar disso, especialmente os colegas que, digamos, regulem um pouco com a minha idade,
né, vão se lembrar que, à luz do decreto 7661, não havia limite para o privilégio dos créditos trabalhistas na falência. E agora, com a Lei 11.101, há um limite, são 150 salários mínimos. Uma outra referência, não tínhamos à altura, até o momento em que termina de vigorar o Decreto-Lei 7661, nenhum impedimento a que a sucessão trabalhista fosse reconhecida, mesmo que houvesse venda de ativos, venda de estabelecimento, etc., no contexto da falência, para o pagamento dos credores da massa falida. Então, aquele estabelecimento seria alienado judicialmente e, no entanto, os créditos trabalhistas que, por acaso, remanescessem poderiam ser depois reclamados em face do adquirente daquele estabelecimento na condição de sucessor, na linha dos artigos 10 e 448 da CLT. A Lei 11.101 de 2005 também afasta esta possibilidade, algo que está hoje absolutamente pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores. É claro que, em função destes elementos, entendíamos, eu pessoalmente entendia, que se violava o próprio princípio da proibição do retrocesso social na configuração que, em língua portuguesa, foi dada a este princípio por autores como Joaquim José Gomes Canotilho, entre nós, como Ingo Sallet, ou ainda, na linha do professor Canotilho, aquilo que ele denomina como princípio da democracia econômica, social e cultural. Citando Canotilho quanto ao primeiro princípio, ou quanto à sua primeira configuração, como vedação de retrocesso social, algo que também está no artigo 26 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil ratificou e que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu ter status de supralegalidade. Nesta situação e à vista desta configuração principiológica, o professor Gomes Canotilho já dizia que, a rigor, está aí na tela, o núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado por meio de medidas legislativas, e ele lá dava o exemplo da Lei de Segurança Social, como seria a nossa Lei 8.213 de 91, ele lá dá o exemplo da Lei do Subsídio de Desemprego, como seria a nossa Lei do Seguro-Desemprego, a Lei do Serviço de Saúde, como seria a nossa Lei do Sistema Único de Saúde, e por aí vai. Estes núcleos essenciais de direitos sociais, já realizados e efetivados pelos poderes da República, devem considerar-se constitucionalmente garantidos, sendo inconstitucionais quaisquer medidas do Estado que, sem a criação de esquemas alternativos ou compensatórios, traduzam-se na prática de uma anulação, de uma revogação ou de uma mera aniquilação pura e simples daquele núcleo essencial. Esta, portanto, sempre foi a perspectiva do princípio da proibição do retrocesso. Jamais significou que, a rigor, estes direitos sociais, nos respectivos preceitos constitucionais, configurassem cláusula pétrea constitucional. Isto até pode ser discutido. E é um entendimento que eu particularmente tenho em relação a diversos direitos sociais, no caso do direito constitucional brasileiro. Mas, ao trabalharmos com o princípio da proibição do retrocesso social, não é isto que está em causa. O que está em causa é, basicamente, a impossibilidade de se retroceder em um núcleo essencial de direitos sociais já realizado e efetivado pelo poder público, sem esquemas alternativos ou compensatórios. Vejam que isto traduz, em larga medida, a teoria que foi construída no Bundesverfassungsgericht, que é o Tribunal Constitucional Alemão, em torno da proteção dos conteúdos essenciais dos direitos fundamentais. Aquilo que eles chamam de Wesenskern,
ou Wesensgehaltgarantie, garantia de proteção do núcleo essencial. É isso que está em causa. E aí, trazendo isto para a nossa questão e para as modificações em PEIOS que eu já havia mencionado, não é? Em relação ao decreto 7661 de 45, a impossibilidade de satisfação de créditos trabalhistas e acidentários nos lindes da própria Justiça do Trabalho. Esta competência nós perdemos. E, digamos, a Justiça do Trabalho seria aquela, em princípio, mais afetada e com juízes do trabalho mais talhados para exatamente realizar a satisfatividade desses créditos alimentares. Era uma possibilidade que, à altura, estava estabelecida, muitos vão se lembrar, pela súmula 44 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que reconhecia a competência da Justiça do Trabalho para prosseguir com a execução se a penhora, se a constrição estivesse aperfeiçoada antes da decretação da falência. Hoje, essa jurisprudência perde completamente o seu lugar e o seu sentido à luz do texto da Lei de Recuperação e Falências e à luz da jurisprudência do STJ. Depois, já referi a limitação dos privilégios do crédito trabalhista a 150 salários mínimos por trabalhador, sendo que no regime anterior não havia limite. E a descaracterização legal da sucessão trabalhista nas arrematações, nas alienações em asta pública, no âmbito da Lei 11.101, algo que também não se dava anteriormente. Observem que, a meu ver, meu sentimento, estas tutelas no campo processual e material já estavam dadas do ponto de vista da legislação e consolidadas do ponto de vista da jurisprudência. Já recortavam, no que diz respeito àquilo que o ex-procurador-geral da República reportou como regime constitucional de proteção do trabalho, o PGR, que à altura se manifestou não em relação a este tema, mas em relação aos temas da reforma trabalhista, o então procurador-geral Rodrigo Janot, ao reconhecer algumas inconstitucionalidades que a ANAMATRA apontava nas ADIs que ajuizou, utilizava exatamente este conceito, não é? O regime de proteção constitucional do trabalho, que é um regime especial e que se cerca de um agregado de regras e princípios numa leitura alexiana. Pois bem, a meu ver, estes elementos de proteção que diziam respeito à inexistência de limites quantitativos para o privilégio do crédito alimentar no âmbito do direito do trabalho, que dizia respeito à possibilidade de sucessão trabalhista nas arrematações e alienações em asta pública em caso de falências, e que dizia respeito à própria competência da Justiça do Trabalho nos limites do aperfeiçoamento da penhora, tudo isso, a meu ver, já compunha o núcleo consolidado, essencial, deste regime constitucional de proteção do trabalho. A meu ver, haveria vício constitucional. Mas os senhores sabem bem que não foi o que o Supremo Tribunal Federal entendeu. E aí eu termino esta primeira parte da minha exposição, não é? Na verdade, vejam que este fundamento constitucional deitaria raízes nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, artigo 1º, inciso 4º da Constituição, na própria proteção da dignidade da pessoa, artigo 1º, inciso 3º. Vejam, e o ministro Eros Grau, meu caríssimo colega na Universidade de São Paulo, diz isso com todas as letras em julgados e nos recentes comentários que foram republicados, comentários à Constituição da República que foram republicados e que tem entre os organizadores exatamente o professor Canotilho, o professor Gilmar Mendes e o professor Lênio Streck. O ministro Eros Grau diz com todas as letras que os fundamentos da República não são o trabalho e a livre iniciativa, são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A expressão não está
no plural, por acaso. O que configura fundamento da República é o valor social do trabalho e o valor social da livre iniciativa. Ou seja, livre iniciativa sem valor social, exercício da livre empresa sem valor social, não atende à lógica constitucional de fundamentalidade do nosso modelo republicano. Não sou eu a dizer, professor Eros Roberto Grau. E na linha do que dizia o procurador Janot à altura, este regime especial constitucional de proteção do trabalho deriva também dos artigos 6º, do artigo 7º, incisos 6º e 10 da Constituição, o 10, inclusive, fala da proteção do salário na forma da lei, e também do artigo 170 caput, ao tratar da valorização do trabalho humano, não é? E nós tínhamos, inclusive, à altura, argumentávamos com isso junto ao parlamento, um precedente do direito alienígena. No Paraguai, obviamente, a circunstância era diversa, tratava de prescrição, não de falência, mas no Paraguai, a Lei 14.490 de 75 havia alterado o regime anterior de prescrição e decadência para se estabelecer um limite pífio, não é? Nós tínhamos um prazo que originalmente era contado em anos para a prescrição dos créditos trabalhistas em Uruguai, e, de repente, esta lei reduz para meses. E o que o Supremo Tribunal Uruguaio termina por entender, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei 14.490 nesse particular, é que exatamente esta redução abrupta de uma proteção, porque o prazo de prescrição também é uma proteção do crédito trabalhista, tanto é que entre nós está entre os direitos sociais. A prescrição não está como um direito do empregador, está como um direito dos trabalhadores urbanos e rurais. E é nesta perspectiva que, então, a Corte Suprema Uruguaia reconhece que a Lei 14.490 contrariava o artigo 53 da Constituição Uruguaia, que dizia, caríssimos e caríssimas, simplesmente isto: o trabalho está sob a proteção especial da lei. E o que se entendeu, então, é que proteção especial, o adjetivo especial, dava à ideia de proteção uma especial ênfase, de modo que o regime de decadência e de prescrição, aí é uma outra discussão, dos créditos trabalhistas, tinha de ser mais severo, tinha de ser mais rigoroso em relação ao devedor, para privilegiar o crédito. E, no entanto, a alteração que a Lei 14.490 havia feito tornava esta prescrição, inclusive, mais acessível, ou esta decadência, inclusive, mais acessível do que em relação a determinados créditos civis. O que significava que, na verdade, o trabalho não estava, diante disso, sob especial proteção. Pelo contrário, era uma proteção para lá de ordinária. E, por conta disso, se reconhece a inconstitucionalidade. O próprio professor Plá Rodrigues, quando discute os princípios de direito do trabalho na sua famosa obra, faz referência a esta hipótese. E havia também um elemento de direito internacional que, a meu ver, até hoje está mal resolvido no contexto brasileiro. Sempre se entendeu, no âmbito das normas internacionais do trabalho, que poderia haver limitação aos créditos ou ao privilégio dos créditos decorrentes do trabalho, ou do caráter preferencial desses créditos. Desde que, e aí nós voltamos a Canotilho e a sua ideia de princípio de proibição do retrocesso social, desde que houvesse esquemas alternativos ou compensatórios. É isso que, de alguma maneira, a OIT reconhece na sua Convenção 173, de 92, sobre a proteção dos créditos laborais em caso de insolvência do empregador. Esta convenção, à altura, não estava ratificada pelo Brasil, e nós pontuamos isto no parecer que fizemos e nas discussões que tínhamos com os parlamentares. Nada obstante,
vindo da OIT, havia de ser considerada, pelo menos, como uma inferência de ordem orientativa, seja para o legislador, seja para o julgador. E o artigo 5º da Convenção diz: em caso de insolvência do empregador, os créditos devidos aos trabalhadores em razão do seu emprego deverão estar protegidos por um privilégio, de modo que sejam pagos as expensas dos ativos do empregador insolvente antes que os credores não privilegiados possam cobrar a parte que lhes corresponda. Vejam que a proteção aqui é da totalidade. Não há, em princípio, previsão de limitação quantitativa. Porém, logo adiante, o artigo 7º aponta o chamado mínimo socialmente aceitável e associa isto a uma instituição geral de garantia. Para não entrar aqui em outros detalhamentos, em números, etc., o que seria esta instituição geral de garantia? A Espanha tem um excelente exemplo, que está aí na tela de vocês. O FOGASA espanhol, o Fundo de Garantia Salarial, que é um organismo autônomo com personalidade jurídica própria, que está vinculado ao Ministério do Trabalho e Assuntos Sociais, que tem, inclusive, capacidade processual, capacidade de agir em juízo, e que é financiado com aportes financeiros de empregadores públicos e privados. No caso de insolvência, suspensão de pagamentos, de quebra, ou seja, de falência ou de concurso civil de credores, este Fundo de Garantia Salarial previne a inadimplência dos salários e das indenizações por despedimento, que é aquilo que tem o caráter mais imediatamente alimentar. Ele paga isso na integralidade. E então, quando eu tenho um mecanismo como este, que providencia uma garantia geral, eu posso, da outra parte, estabelecer uma limitação do privilégio. No Brasil, nós temos até a previsão deste fundo, inclusive por iniciativa do ministro João Oreste Dallazen, e faço aqui, por intermédio dele, homenagem ao nosso Tribunal da Nona Região, depois secundado pela Anamatra, que igualmente fez todo o seu tour de force para conseguir que, no texto da emenda 45, no texto da emenda mesmo, não no texto constitucional, estivesse ali incluído o Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas, o famoso FIGET, que, porém, nunca saiu do papel. Já temos este limite para o privilégio trabalhista na insolvência desde 2005, a emenda constitucional 45 é de 2004, e, no entanto, este Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas jamais saiu do papel. O que me permite dizer que também neste tópico, como em inúmeros outros, liberdade sindical, representação dos trabalhadores na empresa, etc., o Brasil não está em conformidade com as normas internacionais do trabalho. E, como eu disse a vocês, esta questão chega ao Supremo, estas possíveis inconstitucionalidades, a ADI 3934, o relator foi o ministro Ricardo Lewandowski, e, no entanto, não se reconhecem as inconstitucionalidades que, à altura, foram apontados por um partido político, se não me engano era o PDT, se eu não estou enganado. Basicamente, se lê quanto à sucessão trabalhista, no voto do ministro Lewandowski, também professor da Universidade de São Paulo, que, havendo uma colisão entre distintos princípios constitucionais, e aí citava o professor Luiz Virgílio Afonso da Silva, haveria de se optar por uma solução ponderada, escolhendo-se, dentre os distintos princípios e valores constitucionais, aqueles que seriam mais idôneos para o caso. E o legislador, então, dentro do seu espaço de atuação legiferante, poderia ter feito essa escolha e fez essa escolha privilegiando a livre iniciativa, privilegiando a livre empresa, privilegiando, como nós dizíamos há pouco, na linha do que previu
o próprio artigo 47 da Lei de Recuperação e Falências, o princípio da preservação da empresa. Não é? Como professor, como cidadão, tenho dúvidas disto, exatamente e inclusive porque, repito, o fundamento da República não é a livre iniciativa, é a sua função social. Não me parece, por outro lado, que manter as proteções anteriores do Decreto 7661, de alguma maneira, prejudicaria a condição da empresa ou a sua competitividade no Brasil, não é? Tanto é que, sabem todos os senhores e as senhoras, esse discurso continuou, sem tirar nem pôr. Os direitos sociais continuaram sendo o grande problema da empresa brasileira, a razão pela qual não são competitivas, e toda essa cantilena volta em 2017 e temos a reforma trabalhista com base no mesmo argumento. Ou seja, o quão necessário será erodir o regime constitucional de proteção do trabalho para que se dê competitividade à empresa brasileira. Porque o argumento é sempre este. E a altura foi o que prevaleceu. Continuamos com as questões conjunturais de competitividade da empresa brasileira, que nada tem a ver, a meu ver, com legislação trabalhista, dizem respeito, sim, a condições macroeconômicas e, eventualmente, microeconômicas, que não passam pelo direito do trabalho, mas, de todo modo, isto foi o que prevaleceu. Vamos agora, diante disto e deste pano de fundo, descer a alguma minúcia contra a um aspecto dos processos de recuperação judicial e de falência, que são os aspectos afetos à alienação de bens em asta pública ou alienação judicial, mesmo que não seja em asta, e a questão do depósito recursal, que eu já havia mencionado no início. Meus caros, eu começo pela primeira observação óbvia que eu já reportava há pouco. De diversos modos, a Lei de Recuperação e Falências limita a competência da Justiça do Trabalho nesta matéria. É o que estava no artigo 6º caput, no seu parágrafo 4º, desde a redação original da Lei 11.105. Não é? Previa-se ali, inclusive, aquele prazo de 180 dias a partir do deferimento do processamento da recuperação para uma suspensão das ações e execuções trabalhistas. E o que se discutiu no primeiro momento, muitos vão se lembrar, é se nós, juízes do trabalho, poderíamos prosseguir com as ações e as execuções depois desses 180 dias, se dentro desses 180 dias não estivesse ainda sequer aprovado o quadro geral de credores, que é o pontapé inicial do processo de recuperação judicial. Eu próprio entendia que sim, já que a lei textualmente aqui é praticamente interpretação literal gramatical. Se é improrrogável, significa que, ao não se bastar o prazo, há de haver consequências jurídicas. Violou-se o conceito de improrrogável. E a consequência óbvia seria, talvez, retomar-se a execução ou a própria ação no âmbito do juízo natural originário. Esta foi uma ideia muito recorrente, inclusive em tribunais regionais. Sendo que, inclusive, já nesses termos, a condição do crédito trabalhista seria uma condição inferiorizada, porque o parágrafo 7º do artigo 6º também dizia, desde então, que as execuções fiscais não ficariam suspensas pelo deferimento da recuperação, ressalvada a hipótese de parcelamento tributário. E aí era curioso pensar isto a partir da própria hierarquia kelseniana, ou seja, eu não preciso de nenhum esforço alexiano para isso, considerando a lei complementar que, a rigor, regia os créditos em uma perspectiva mais geral. Eu me refiro ao Código Tributário Nacional,
que no seu artigo 186, o Código Tributário, que os senhores sabem, sendo lei ordinária formalmente, foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei complementar, diante do que prevê o artigo 146 da Constituição da República. E o artigo 186 do CTN diz, até hoje, que o crédito tributário prefere a qualquer outro, ressalvado os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Ou seja, o próprio Código Tributário diz que os créditos fiscais não prevalecem sobre os créditos decorrentes da legislação trabalhista e dos créditos derivados de acidentes de trabalho. E, no entanto, a lei ordinária, a lei de recuperação e falências, invertia esta lógica, dizendo que créditos fiscais não se suspenderiam diante da recuperação, mas créditos trabalhistas, sim. A sua execução, ou mesmo a ação para o seu reconhecimento, para a sua cognição, seriam suspensos diante da recuperação. Uma completa esquizofrenia legislativa, me permitam dizer isto. De todo modo, como eu mencionei, mesmo diante já dessa capsis de minúcio em relação às proteções do crédito trabalhista, entendíamos que, dando ali, não é, o favor ou a presunção da constitucionalidade da lei, entendíamos que, então, ao menos haveria que se compreender que, superados os 180 dias, sem que se homologasse o quadro geral de credores na recuperação, voltariam a tramitar as ações e execuções nos juízos trabalhistas, isto a partir de uma interpretação conforme da Constituição e da própria interpretação sistemática da ordem jurídica, diante do CTN e tudo isso que viram. Vários TRTs, como eu disse, chegaram a julgar assim. Cito aqui um agravo de petição do TRT 4, 869/2001, desembargadora Eurídice Torres, em 2006. Porém, não foi o que entendeu o Superior Tribunal de Justiça em sede de conflito de competência. Porque, como eu disse a vocês, no final das contas, o que acontecia? Juízes do trabalho que eventualmente entendessem da possibilidade de prosseguirem com a execução ou mesmo com a tramitação da ação após os 180 dias, não havendo quadro homologado no juízo universal, eram muitas vezes contrastados com o interesse do próprio administrador da recuperação, ou, eventualmente, com o entendimento do juiz universal, do juiz da recuperação. E, diante disto, surgiam conflitos de competência. Ora, um conflito positivo em face dos entendimentos divergentes das autoridades judiciárias, o juiz da recuperação, o juiz do trabalho, como aconteceu comigo em diversas ocasiões, ora por provocação da própria parte interessada, como admite o CPC. Essas questões começam a chegar ao STJ. E o STJ entendeu, e isto hoje é entendimento pacífico, vamos ver daqui a pouco, que a competência, inclusive para definir a prorrogação do improrrogável, é do juiz universal. Mesmo antes dessas recentes alterações, esta já era jurisprudência pacificada no STJ. E, portanto, mesmo que se superem os 180 dias, as execuções seguirão suspensas e as alienações de bens a serem feitas serão feitas pelo juiz universal e não pelo juiz do trabalho. Repito, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, suspendem-se ações e execuções. As ações podem prosseguir apenas até a liquidação dos créditos, já vamos ver isso. Suspendem-se ações e execuções, e as execuções, particularmente, não podem voltar à Justiça do Trabalho, entendimento consolidado do STJ, mesmo que os 180 dias necessários para as providências iniciais até a homologação do quadro geral de credores sejam extrapolados
mesmo que aquele prazo originalmente dito pela lei como improrrogável se prorrogue, mesmo que ele seja superado, mesmo assim, a competência segue com o juiz universal e, portanto, nenhuma alienação poderá ser feita na Justiça do Trabalho, mas apenas na Justiça comum, no juiz universal. E aí, o que pode fazer o juiz do trabalho? O que eu sempre faço e o que eu recomendo às colegas e aos colegas. Tão logo prolatem a sentença, sendo ré uma empresa em recuperação judicial, independentemente do momento em que esteja o processo de recuperação, haja ou não quadro de credores homologado, o melhor a fazer é, desde logo, expedir o ofício ao juiz universal, requisitando reserva de dinheiros, reserva de patrimônio para o pagamento dos créditos trabalhistas, que, de todo modo, serão pagos, quitados, serão satisfeitos na medida do que se definir no juízo da recuperação, à frente dos diversos credores, privilegiados e não privilegiados. E aí haverá um plano de pagamento com a aprovação desse quadro geral de credores. Nos limites da possibilidade patrimonial da empresa de recuperação é que serão saldados estes créditos. A experiência que nós temos aqui em São Paulo, especialmente na 15ª região, é que raramente na recuperação, mesmo quando há êxito no processo de recuperação judicial e não se chega à falência, a experiência que nós temos é que raramente todos os créditos trabalhistas são quitados. E se efetivamente o juízo se convola em juízo de falência, se efetivamente há a falência da empresa, aí, de todo modo, este privilégio, mesmo com o pedido de reserva de dinheiros, vai se limitar lá aos 150 salários mínimos por trabalhador. Está bem? De todo modo, independentemente do que, a meu ver, é algo estratégico, que é este pedido, esta requisição de reserva de capital, há um dever de comunicação que deriva da Lei 11.105, um dever de comunicação das ações ajuizadas, seja ao juízo da falência, seja ao juízo da recuperação judicial, pelo juiz competente, quando do recebimento da petição inicial, e aí é muito interessante que nós, juízes, orientemos as nossas secretarias a que façam esta comunicação já com a distribuição de uma reclamatória trabalhista que tenha no polo passivo uma empresa em recuperação, e o próprio devedor, pela lei, também deveria comunicar imediatamente após a citação. Nem sempre as empresas em recuperação fazem isto, ok? Então, se desde logo, com a própria distribuição, já seguir para o juízo universal, inclusive uma cópia da petição inicial, ao menos ali se poderá ter alguma dimensão do impacto econômico que o crédito trabalhista terá no quadro geral de credores. Quanto à suspensão das ações, eu dizia, a própria lei ressalva a ação que demanda quantia ilíquida, o que é absolutamente comum, pelo menos nos tribunais maiores, é assim na 2ª região, é assim na 15ª região, suponho que na 9ª região também, no rito ordinário trabalhista. Dificilmente a sentença é prolatada de modo líquido e, por vezes, sequer a ação vem com pedidos líquidos. É claro que com a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, eu passo a ter uma mudança nesse cenário, porque pela previsão introduzida com a reforma trabalhista, os pedidos não apenas haveriam de ser certos e determinados, como também deveriam ser apontados no seu valor,
não é? E aí surge um debate que os senhores conhecem bem sobre, no final das contas, haver ou não a necessidade de as petições iniciais serem, por assim dizer, prolatadas de modo líquido. Serem, desculpem, propostas, não prolatadas, propostas de modo líquido. E o entendimento que eu tenho adotado também, em geral, a sexta Câmara, que é a Câmara do TRT-15, onde eu atuo como juiz convocado, e outras várias câmaras do TRT-15, e imagino que diversos regionais, e já temos precedentes também no próprio Tribunal Superior do Trabalho, é que, a rigor, o que a reforma exige é que haja uma estimativa de valor, e não necessariamente a liquidação. Se houver efetivamente uma liquidação, evidentemente que o juiz, inclusive, terá de se ater a ela. Mas, se não for este o caso, se houver apenas estimativa, isto atende ao pressuposto processual, digamos assim, introduzido com a reforma, por um lado, e, por outro lado, não limita o juiz na perspectiva do princípio da vedação das decisões ultra petita, não é? Vejam que o artigo 840, parágrafo 1º, diz que, sendo escrita, a reclamação deve conter designação do juízo, qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, e o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação do valor. Esta é a expressão da lei que eu estava procurando aqui. Indicação do valor. Se os senhores vão olhar lá o 879 da CLT, a expressão que é utilizada é outra. É liquidar, liquidação do valor. A lei não tem palavras inúteis, não é? Isto vem desde a hermenêutica medieval. Verba cum effectum sunt accipienda. As palavras têm de ser aceitas com algum sentido, algum valor. O que Carlos Maximiliano, entre nós, popularizou com aquela expressão: a lei não tem palavras inúteis. De tal maneira que, se em um momento a lei fala em indicação do valor, em outro momento ela fala em liquidação do valor, a meu ver, não podem ser sinônimos. Daí porque, repito, o meu entendimento é que o 840, parágrafo 1º, não exige que, ao propor a ação, ao protocolizar a petição inicial, o advogado tenha de liquidar pedidos, fazer cálculos e, inclusive, eventualmente anexá-los. Se os fizer, muito que bem, isto, em princípio, limita o juiz na perspectiva dos limites objetivos quantitativos do pedido. Mas, se ele faz isso por mera estimativa, isto atende à indicação do valor, não ofende, portanto, o novel 840, parágrafo 1º, e, por outro lado, não limita o juiz. Ou seja, eu terei de ter uma fase de liquidação lá adiante, de todo modo. E isto me devolve a esta hipótese, em que eu não tenho, para os efeitos da Lei 11.105, uma demanda de quantia líquida. Eu tenho uma demanda de quantia estimativa, com indicação de valor, mas não uma demanda de quantia líquida, com liquidação de valor. E aí, neste caso, o juiz pode prosseguir até a liquidação de valor, até a dita sentença de liquidação, que, na verdade, a meu ver, é uma decisão interlocutória, portanto, a decisão de liquidação no processo do trabalho. E, pela mesma lógica, aqui nós teremos de admitir também que o juízo trabalhista siga competente nas ações que demandem condenações por arbitramento, se elas não vierem, desde logo, absolutamente fixadas, não é? Ou quando a fixação seja apenas para máximos, e será o caso, por exemplo, das indenizações, né? A expressão é até mal posta, a própria reforma trabalhista termina fazendo uma distinção entre indenização por dano patrimonial e reparação, outra expressão, por dano extrapatrimonial. Né? Mas reparação, a meu ver também,
do latim reparare, como indenização, do latim indemnizare ou tornar indene, são expressões que, a meu ver, ambas não se prestam para danos extrapatrimoniais. Melhor seria compensação, de compensatio, acho que ficaria melhor. De todo modo, para as indenizações ou reparações ou compensações por danos morais e estéticos, de fato estamos falando de ações que demandam quantia ilíquida nesse sentido. Há de haver arbitramento, ainda que haja um limite máximo. Se entender que aquela postulação de R$50 mil pelo dano moral sofrido é o máximo a que o juiz poderá chegar depois de uma condenação, e mesmo nisso, os senhores sabem, para danos extrapatrimoniais há alguma polêmica, mas se entender isto, ainda que haja o máximo, não há o mínimo. Então, isso terá de ser fixado e as ações prosseguirão até a sentença, que é onde este valor será arbitrado, ou, se o próprio juiz entender por bem, ao invés de desde logo fixar este valor, postergar isto para uma liquidação por arbitramento, ele também fará e a ação seguirá, até a liquidação por arbitramento. E um outro exemplo são aqueles pedidos estimados de um modo que, evidentemente, é aleatório, ou seja, estima-se um valor de horas extras que, no entanto, são pedidos de acordo com os cartões de ponto, ou os controles eletrônicos de ponto, e esses elementos ainda não estão nos autos, até porque o reclamante não tem acesso a eles, por isso é que ele estimou. Fosse outro entendimento, nós teríamos aquela ideia, algo absurda, que apareceu lá logo depois da lei da reforma trabalhista, que imaginava que os advogados trabalhistas, os advogados de reclamante, tivessem que primeiro entrar com uma ação de exibição ou com uma ação de produção antecipada de provas para ter acesso aos controles de ponto, aí fazer as contas e depois entrar com uma reclamação trabalhista pedindo as horas extras com pedido líquido, que é um absurdo completo, convenhamos. Seria a morte da duração razoável do processo no contexto da justiça do trabalho. Mas houve quem interpretasse desta maneira. Felizmente, hoje, essas ideias estão sepultadas. Então, se o trabalhador não tem acesso a esses controles de ponto, ele vai estimar valores e depois, com a contestação, virão os controles de ponto e, a partir dali, é que isso poderá ser liquidado. Eis um outro caso em que também a ação prosseguirá independentemente do evento caracterizado pela Lei 11.105. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho do depósito recursal e depois voltamos para encerrar a questão das alienações, pensando particularmente, porque quanto às alienações, meus caros, da empresa em recuperação ou da massa falida, já disse há pouco, a partir do momento, antes mesmo da falência, em que há o deferimento do processamento da recuperação judicial, a execução trabalhista findou-se para todos os efeitos na Justiça do Trabalho. Não tem como haver alienação de bens na Justiça do Trabalho. Esta hipótese havia antes, à luz do Decreto-Lei 7661, à luz da súmula 44 do extinto TFR, para as execuções aparelhadas com penhora antes da quebra. E aí nós prosseguíamos na Justiça do Trabalho, inclusive com a venda de bens. Acabou tudo isso. Então, se eu tenho uma empresa em recuperação ou uma massa falida, e se eu não tive até este momento alienação de bens na Justiça do Trabalho, não vou ter mais. Então, o que nos resta discutir aqui é a possibilidade de alienação de bens de sócios ou de empresas do grupo econômico, que vai ser a nossa conversa final. Mas quanto a depósitos recursais, sabemos bem que o depósito recursal é um instituto, eu diria, quase sui generis do processo do trabalho. Tem, ao mesmo tempo, uma função de garantia na execução e, por outro lado, funciona também como pressuposto recursal objetivo, que será especialmente importante aqui na nossa análise,
na perspectiva dos recursos ordinários e dos recursos de revista, quando ali, inclusive, a necessidade de um reforço do depósito recursal, né? Mas podemos pensar isso também, por exemplo, na perspectiva do agravo de instrumento e por aí vai, ok? A grande questão que sempre se pôs a este propósito é, uma vez que o depósito recursal foi oferecido para a admissibilidade do recurso antes da quebra ou antes do processamento da recuperação judicial, e se a sua finalidade é garantir a execução trabalhista, poderíamos aproveitar ao menos este crédito para a execução trabalhista? Poderíamos aproveitar esses dinheiros para a execução trabalhista? Ou, ao contrário, o juiz universal também poderia arrecadar este valor para depois fazer a distribuição de acordo com o seu quadro de credores? Eis aí um outro ponto em que sempre tive uma tese, cheguei a publicar artigos a esse respeito, houve inclusive amparo desta tese em diversos tribunais regionais, mas não prevaleceu exatamente pelo entendimento do STJ, que foi em outro sentido, e, como eu dizia, isto fatalmente levava em algum momento a conflitos de competência, e quem dá a última palavra sobre conflitos de competência envolvendo juízes estaduais ou juízos da Justiça Comum Estadual e juízos trabalhistas é o Superior Tribunal de Justiça, que sempre privilegiou aqui, neste particular, sempre privilegiou a competência das justiças estaduais. Pois bem, no meu entendimento, tratando-se, primeiro, como eu disse, de um instituto processual cuja finalidade maior é a garantia dos créditos trabalhistas pela sua presuntiva natureza alimentar. Segundo, pelo fato de que, nestes casos, o oferecimento do depósito recursal se dava antes dos efeitos mais imediatos da massa falida ou do processo de recuperação judicial. É claro que há sempre a fixação da data pretérita para os efeitos da decretação da falência. Aí era um outro problema, verificar se o oferecimento do depósito recursal, se o depósito recursal, digamos como fato, se deu antes ou depois do marco temporal dos efeitos da falência. Mas, de todo modo, entendia que, sendo anterior, não se submetia a esses efeitos. E, de alguma maneira, trazia à construção deste argumento, desta lógica hermenêutica, a própria ratio iuris da superada súmula 44 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Porque, bem ou mal, aqui não havia uma penhora, obviamente, mas eram valores que já estavam disponibilizados para este efeito e que tinham saído da esfera de disponibilidade da empresa, fosse ela recuperanda, fosse ela falida. Não estavam mais ao alcance da sua disponibilidade, estavam em uma conta à disposição do juízo, como tradicionalmente era antes da reforma trabalhista. E, por conta disso, estando, então, à disposição do juízo trabalhista, poderiam ser esses depósitos perfeitamente utilizados para a execução trabalhista. Não é? Vejam que eu não estou falando de depósito recursal que houvesse de ser feito por uma empresa já falida ou já em recuperação judicial. Não é? Porque aí cabe a súmula 86 do TST que está aí, que dispensa as empresas na falência de realizar exatamente o depósito recursal. E a mesma coisa agora com a reforma trabalhista, também para a empresa em recuperação judicial. Então, obviamente, não estou falando de empresas que já estejam nessa condição, porque daí não se fala em depósito, mas daquelas que depositaram e depois
passaram a condição de empresas em recuperação ou de empresas falidas. Volto a dizer, este foi o nosso entendimento, mas não foi, vejam aqui, me desculpem a letra mais pequenininha, não foi o entendimento que prevaleceu no STJ. No STJ prevaleceu amplamente, isso já está absolutamente sedimentado, o outro entendimento. Aqui eu cito um julgado relativamente recente, que eu julgo, dos que eu examinei a respeito, um dos melhores, não é? Para a recuperação judicial, que é da ministra Isabel Galotti. Este julgado é de 2020, no conflito de competência 32.836. Eu até habilitei o link e abrir agora para vocês verem aqui na tela a ementa, mas não vou fazer isso porque o meu tempo está acabando. Tá? E, antes disso, vejam, como eu disse, tese consolidada já há um bom tempo, na época em que Menezes Direito, saudoso ministro Menezes Direito, ainda era ministro do STJ, portanto, este caso aqui, se não me engano, de 2006, originalmente 2001, o julgado no STJ é de 2006, conflito de competência 32.000, desculpem, este aqui aqui eu copiei equivocadamente o número, este aqui é o 95.258, processo originário, tá? Não é este conflito aqui, não. Depois eu passo a vocês o número correto. Mas, relator originário, o ministro Rui Rosado de Aguiar, que ele perde aqui, ele entendia, o ministro Rui Rosado entendia como eu, mas ele perde neste julgado. O relator para o acórdão passa a ser o ministro Carlos Alberto Menezes Direito, e depois isso se consolida nesses termos. Vejam aí, agora para a falência. O caso da ministra Isabel Galotti para a recuperação. Aqui, para a falência, vejam, conflito de competência, falência, processo trabalhista, depósito recursal, levantamento. Compete ao juízo falimentar decidir pedido de levantamento do depósito recursal efetuado pela falida empregadora nos autos de processo trabalhista. Irrelevante o fato de o depósito ter sido efetuado antes da quebra. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado. Ou seja, a massa falida pode e deve, no entendimento do STJ, arrecadar os depósitos recursais. E a mesma coisa as empresas em recuperação. Tem aí um julgado para cada caso. É o entendimento que desde a primeira década deste século pacificou-se no STJ. Podemos entender de outra maneira, mas não é o que tem prevalecido. Não é? Como eu disse, eu entendia pela liberação, isto após o trânsito julgado ou mesmo antes dele, na linha do 520 do CPC, não é? Nas execuções provisórias. Mas hoje, meus caros, vejam, alguns juízes do trabalho até fazem isto. Ano passado participei de uma live aqui com a Amatra 2 em São Paulo, na verdade com a AAT, Associação dos Advogados Trabalhistas, e a Amatra 2 participou. E eu ouvi ali entendimento de juízes que ainda fazem isto. Agora, ao fazerem isto, arriscam-se, obviamente, a enfrentarem ali, eventualmente, algum tipo de censura, vou utilizar essa expressão, diante de um conflito de competência que depois seja julgado e reconheça que a competência para essa liberação, a partir do processamento da recuperação ou da falência, seja do juiz universal e não do juiz do trabalho. E quanto às astas públicas designadas, para falar em asta também, que é o nosso tema, vejam, se elas foram designadas e não ocorreram, e nós entramos no período ali do artigo 6º, aquele período de suspensão, devem ser suspensas. E aí, na minha lógica original, se dentro de 180 dias o plano de recuperação e o quadro geral de credores fosse aprovado, elas seriam canceladas, do contrário, seriam realizadas. Mas não é isso que prevaleceu também, como eu disse há pouco a vocês. Ou seja, se a asta está designada, então eu já tenho penhora aperfeiçoada, asta designada, mas vem a hipótese do artigo 6º, com o deferimento da recuperação judicial, ou, pior ainda, com a falência, cancela-se aquela asta, não há o que fazer. Ok? E aqui algo interessante, apenas para não dizer que não falei de flores, não é? É muito comum entre nós
os acordos por mera liberalidade, não é isso? Muitas vezes até como uma maneira de não haver tantas incidências do ponto de vista fiscal e previdenciário a cargo do empregador, da empresa. Vejam que um acordo como este, se depois sobrevier a falência ou a recuperação judicial, diante da discriminação que o juiz do trabalho tem de fazer, não é? Isto decorre tanto do texto da Lei 8.212 de 91 e do próprio decreto regulamentador, como da própria CLT, não é? O juiz deve discriminar essas verbas para efeito de definição dos créditos fiscais e previdenciários, e inclusive da sua própria competência quanto aos créditos relativos a contribuições sociais. Quando o juiz discrimina, e se ao discriminar, ele discrimina uma parte como pagamento por mera liberalidade, ou discrimina, ou enfim, identifica todo aquele acordo, todo aquele negócio jurídico processual como tendo, por causa eficiente, uma liberalidade, isso foi muito comum, não sei se ainda acontece na 9ª região, nós temos, repito, diante de uma superveniência, de uma falência ou de uma recuperação judicial, um possível problema, porque nos termos do artigo 5º, inciso 1º da Lei de Recuperação, não são exigíveis as obrigações a título gratuito diante deste quadro de insolvência. E aí, vejam, eu nunca vi um caso concreto como este, mas há muito tempo eu faço esse alerta. A depender do que venha a entender o juiz universal, que afinal passará a ter a competência para isto, como nós vimos até aqui, ele poderá, inclusive, entender que o crédito derivado deste acordo não seria exigível e, portanto, aquele trabalhador não seria admitido ao quadro geral de credores, porque seria um crédito conferido a ele a título gratuito, por mera liberalidade. É algo a se pensar também no particular. E, para terminar mesmo, meu tempo já foi, bens de terceiros, tá? Que não a própria empresa em recuperação ou a própria empresa falida. Primeiro, meus caros, apenas, já que estamos falando de alienação de bens e arrematação, apenas para fixar aquele ponto original que eu já lhes disse, absolutamente pacificado no STJ. Vejam aqui, julgamento recentíssimo, e a partir do STJ, também entre nós, no TST. Vejam aqui um julgamento muito recente, 2015, né? Do ministro Alberto Bresciani, né? Nosso querido ministro Bresciani, aposentou-se há pouco, no recurso de revista 438.00312, em que, na terceira turma, ele apreciou um destes inúmeros casos envolvendo a Varig, ou a massa falida respectiva. Não é? E o que ele entendeu, na linha da jurisprudência consolidada do STJ, é que os senhores veem ali no item 2, sucessão trabalhista, empresa submetida a processo de recuperação judicial, ilegitimidade passiva, alienação de bens, arrematação judicial, Lei 11.101. Nos termos do artigo 60 da Lei 11.101, tinha referido lá em cima, não haverá sucessão do arrematante quando da alienação da unidade produtiva da empresa em processo de recuperação judicial, e com a mesma razão na falência. Era o caso aqui, então, da Varig Linhas Aéreas S.A., que, portanto, nesta situação concreta, à vista, na verdade, aqui a VRG, né, à vista da arrematação, já não poderia ser executada pelos antigos reclamantes, pelos antigos trabalhadores, exatamente porque, no regime da lei, a sucessão trabalhista aqui não impera. Questão consolidada STJ-STF. Agora vamos pensar no sócio retirante. A empresa está em recuperação, a empresa faliu, mas eu quero saber a situação do sócio. Tá? Vejam, nós tivemos aqui aquela novidade que eu mencionei, estou realmente acabando, peço mais 5 minutos,
aquela novidade que eu mencionei no início da nossa conversa com o advento da Lei 14.112 de 2020, que modificou vários preceitos, inclusive o artigo 6º, não é? E modificando o artigo 6º, disse lá, com a decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial, dá-se, primeiro, suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitos ao regime desta lei. Suspende-se a prescrição. 2, isso não nos interessa aqui neste momento. Segundo, suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. Então, os senhores já diriam, eis o sinal amarelo que se acendeu na cabeça de muitos colegas. Bom, então o sócio retirante, que eventualmente pudesse ser, pelos padrões normais das execuções trabalhistas, responsabilizado porque ele era sócio ao tempo do contrato individual de trabalho cujos créditos são reclamados, ele não pode ser executado, já que ele teria esta condição, sócio solidário, em relação a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial à falência. E a terceira novidade, inciso 3º, proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial, portanto, muito menos alienação, sobre os bens do devedor, oriundas de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. E aí, outro sinal amarelo se acende. Bom, e as outras empresas do grupo econômico? Eu não estou falando de crédito ou obrigação que se sujeita à recuperação judicial ou à falência? Então, não é possível prosseguir na Justiça do Trabalho em face da empresa do grupo econômico solidária, que eventualmente não tenha sido alcançada pela falência e nem esteja em recuperação? Eu não poderei, eventualmente, dirigir a execução ao tomador de serviços, responsável subsidiário, que, neste caso, não tenha também sido alcançado pela falência e não esteja em recuperação? Vejam, provavelmente os senhores já discutiram isto no curso de hoje. Então, eu vou externar aos senhores o meu entendimento, que eu também publiquei recentemente. E é o entendimento de alguns outros estudiosos da matéria, entre nós, por exemplo, os irmãos Taveira, salvo engano, têm defendido este entendimento. Os juízos universais que são engendrados pela LRF, seja na falência, seja na recuperação judicial, restringem-se às próprias pessoas físicas e jurídicas falidas ou em recuperação, e não às outras pessoas que eventualmente tenham com elas relações jurídicas de alguma natureza, civil, comercial, societária, a não ser que, por decisão do próprio juiz universal, juiz de recuperação, juiz de falências, por decisão do próprio juiz universal, estejam alcançadas por esses efeitos. Geralmente é o caso da falência, quando o sócio solidário também tem a sua falência decretada. Hipótese do artigo 82, inciso 3º da Lei 11.101. Não é? Isto na redação da medida provisória 881/2019. Ali, se então o sócio é declarado falido, evidentemente que pelas mesmas razões que nós vimos até aqui, não se pode seguir contra ele na Justiça do Trabalho. Mas se ele não foi expressamente declarado falido, se não houve decreto de falência em relação ao sócio, como pode haver, no meu entendimento, poderemos ter na Justiça do Trabalho a desconsideração da personalidade jurídica, com este rito que foi introduzido, a meu ver, inconvenientemente pela lei da reforma trabalhista, mas, enfim, legem habemus, e, diante daquele rito, desconsidera-se a legal entity, né, a entidade legal, a personalidade jurídica,
E aí o juiz do trabalho é o juiz natural para esta execução em relação àquele sócio retirante, à luz do próprio 114, inciso 1º da Constituição. E a mesma coisa, meus caros, então aqui um exemplo, obviamente anterior a esta alteração da lei de falências, mas que demonstrava que o TST já ia nessa direção. Recurso de revista 24473 de 2013, tá? Data de julgamento 22 de abril de 2020, quinta turma, relator, ministro Breno Medeiros. Recuperação judicial de empresa executada. Prosseguimento da execução contra empresas supostamente integrantes de grupo econômico e sócios da executada. E aí ele diz lá no final, a jurisprudência desta corte tem entendido que o redirecionamento da execução contra os integrantes do grupo econômico da empresa em recuperação judicial não retira a competência da Justiça do Trabalho, porquanto a constrição não recairá sobre bens da massa falida, nem bens da empresa em recuperação, mas contra bens do sócio da executada principal. Mesma coisa para o sócio retirante. E, a meu ver, as modificações, repito, introduzidas pela Lei 14.112, dizem respeito a pessoas físicas e jurídicas que tenham sido expressamente alcançadas pelos efeitos da recuperação ou, mais comumente, da falência. E é isto que estão dizendo os incisos 2º e 3º do novel artigo 6º da LRF. Ou seja, para nós, nestes casos aqui, a meu ver, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Aqui, exemplos do STJ, 2010 e 2008, esses julgados, mas eu procurei trazer dois ministros emblemáticos, ministra Nancy Andrighi e ministro Fernando Gonçalves, que são ministros que tratam da matéria, tá? E nos quais eles reconhecem no STJ que, mesmo diante da falência e da recuperação judicial, eu posso ter a desconsideração da personalidade jurídica da empresa na Justiça do Trabalho para alcançar o patrimônio de sócio e de empresa que pertença ao grupo econômico ou que seja uma devedora subsidiária e que não esteja falida ou que não esteja textualmente alcançada pelos efeitos da recuperação. Aqui um julgado meu nesse sentido, na 6ª Câmara, apenas para trazer um pouco da sardinha para o meu braseiro, mas não vou nem reportar, tá bom? E eu termino, então, não vou também tratar disto, seria algo de falência, algumas discussões laterais, mas o meu tempo acabou. Termino com Carlos Drummond de Andrade, que diz: já não quero dicionários consultados em vão, quero só a palavra, que nunca estará neles, nem se pode inventar. Às vezes, talvez o juiz tenha de ter um pouco desta percepção do poeta, porque às vezes a letra fria mata. E para isso nós precisamos de alguma ancoragem constitucional para que o direito viva e para que ele faça sentido na vida das pessoas que, inclusive, dependem dele, muitas vezes, para subsistir. É isto aí, muito obrigado. Agradecer ao professor Guilherme Feliciano e de imediato passar a palavra ao auditório para as questões que pretendo dirigir ao nosso expositor. Eu, na condição de debatedor, gostaria de formular um breve comentário a respeito da questão da competência do nosso, justamente do nosso Tribunal de Competência, a respeito dos conflitos entre a Justiça do Trabalho e o juízo concursal, o STJ. Historicamente, pude constatar, e pudemos todos nós constatar, essa tendência excludente que o STJ tem manifestado. Metaforicamente, podemos utilizar aqui uma imagem futebolística.
É como se a Justiça do Trabalho fosse uma espécie de time brasileiro jogando sempre na bomboneira. Nós estamos acostumados a perder. Estamos acostumados, ou no mínimo, a jogar num campo hostil, né? Talvez excluída a última referência feita pelo professor Guilherme Feliciano, a propósito da questão dos sócios e das empresas do mesmo grupo econômico. Em todas as outras questões, a competência tem sido pronunciada sempre em favor do juízo concursal. Claro que isso, por si só, eventualmente evoca uma máxima extremamente importante, que é a máxima da cooperação. Esse convívio não precisa ser um convívio necessariamente turbulento, na medida em que o próprio juízo concursal pode garantir a questão da isonomia de tratamento entre todos os credores trabalhistas, né? Não é porque a execução há de se processar na Justiça do Trabalho que os credores trabalhistas serão tratados de maneira isonômica. Dá para imaginar isso, né? De que ações trabalhistas tramitando em varas diferentes vão, eventualmente, transcorrer em velocidades distintas, de maneira tal que um credor trabalhista receba a integralidade do seu crédito e o outro credor trabalhista não receba absolutamente nada. E aí sim o princípio da isonomia não seja preservado. Então, eventualmente, a visa atrativa do juízo concursal privilegia também o princípio da isonomia em relação aos credores trabalhistas, né? Mas, às vezes, isso também acaba não sendo uma justificativa, na medida em que, frequentemente, o juízo concursal não parece ser tão generoso assim com os créditos trabalhistas. Com a palavra, então, a plateia. O desembargador Ricardo pretende se pronunciar. Tem a palavra. Boa tarde, professor Guilherme, meu querido amigo. É sempre uma alegria ouvi-lo e consigo sempre aprendo renovadamente. Foi um privilégio poder estar aqui hoje. Uma questão que tem sido suscitada nesse evento desde ontem é aquela que se refere aos créditos extraconcursais, ou seja, da hipótese em que há trabalho prestado depois do pedido de recuperação, né, ou antes da falência. Quer dizer, esse trabalhador que prestou serviço depois adquire um crédito que não deverá estar no plano. Trata-se, portanto, de crédito extraconcursal. Na seção especializada, que é um órgão aqui do nosso tribunal que tem competência específica para as execuções e também os processos de competência originária, nós estávamos debatendo isso e constatamos que o STJ tem dito que, mesmo nessas hipóteses dos créditos extraconcursais, a competência seria do juiz universal. Bem, eu pessoalmente estranho muito isso, porque não vejo razão. Agora, de qualquer forma, parece esta a informação que temos acerca do STJ nesse ponto. Mas existem situações em que o próprio juízo universal abre mão dessa competência. E uma alternativa que tem surgido para evitar essa discussão, se abre ou não abre mão, etc., se é dele ou nossa a competência, pelo menos para o extraconcursal, seria a cooperação, né? Não sei se você, Guilherme, tem visto isso aí na 15ª, né? Como é que tem sido esse diálogo? E o ponto da minha indagação, para procurar precisar um pouco melhor aqui minha fala, porque eu me alonguei, o que faremos com os créditos extras concursais? Qual é a competência? Enfim, o que você acha disso? Um abração para você. Um grande abraço, meu querido amigo. É um prazer vê-lo aqui, é uma honra tê-lo, enfim, acompanhando a minha fala e fico, então, particularmente satisfeito, feliz por poder ter esse diálogo mais uma vez com um juiz tão qualificado, um jurista tão importante e um querido amigo, repito, que me dá, então, a honra da interlocução. Eu também
não vejo com muita lógica o fato de créditos extraconcursais, exatamente esses decorrentes de trabalho ou acidente havido após o deferimento da recuperação judicial, quando convolado em falência, ou após a própria falência, se, obviamente, houver a continuação da atividade empresarial, que é o que autorizam os artigos 67, autorizam e definem os artigos 67 e 84, primeiro, da Lei de Recuperação e Falências, eu não vejo, repito, o menor sentido, a menor razão, se são créditos extraconcursais, em se submeterem a um juízo cuja vocação universal é para o concurso de credores. De modo que também sempre entendi, como Vossa Excelência, que esta competência haveria de ser da Justiça do Trabalho. Mas, de fato, também confirmo aqui, mesmo neste caso, a competência da Justiça do Trabalho tem sido coartada pela jurisprudência do STJ, que ainda aqui entende que a palavra final, para dizer, inclusive, se os créditos são ou não são extras concursais, que esta competência seria do juízo falimentar, né? E, consequentemente, se ele tem a competência para definir, para dar a última palavra na classificação dos créditos, ele é que também fará, eventualmente, os pagamentos desses próprios créditos e não o juiz do trabalho. Esta é a lógica das decisões do STJ, que, repito, embutem algo que para mim é irracional, ou seja, submeter a um juiz universal para concurso de credores créditos que não são submetidos a esse concurso. Durma-se com este barulho. Há, inclusive, aqui uma outra referência igualmente interessante e importante, que são os créditos, e aí aproveito a sua questão até para agregar esse elemento, são os ditos créditos superpreferenciais, que correspondem àquilo que os espanhóis chamam de pronto pago, né, que estão no artigo 151 da Lei 11.101, da nossa Lei de Recuperação e Falências, que são aqueles créditos estritamente salariais vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador. Não é? Esta garantia existe em outros ordenamentos, existe, por exemplo, na Argentina, a Lei 24.522, exatamente com esse nome, pronto pago, porque estes créditos, embora não sejam extraconcursais, deveriam ser imediatamente pagos ao trabalhador para garantir a sua subsistência. E, no início, até por esta lógica que nós estamos discutindo a partir da sua pergunta, eu também entendia que quem poderia e deveria determinar o pagamento deste crédito imediato para a subsistência do trabalhador seria o juiz do trabalho. Mas também, nesse particular, o entendimento dominante é de que, mesmo os superpreferenciais, aqueles que têm que ser pagos imediatamente, antes mesmo de quaisquer classificações e divisões, até o limite de 5 salários mínimos, que, repito, tem nítida e imediata função alimentar, mesmo esses são deferidos e pagos pelo juízo universal. Então, de fato, isso é o que tem acontecido. Né? Nós poderíamos, quem sabe, ter historicamente construído um outro caminho, quiçá a partir de um entendimento mais próximo, que envolvesse, inclusive, eventualmente, o trabalho das associações de magistrados, junto aos respectivos ministros. Isto foi feito, por exemplo, em relação às indenizações por acidente de trabalho, sabemos disso, com a participação do nosso querido desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira. Isto foi feito mais recentemente
não com relação à competência, mas com relação a um tema que nos é caro, que é a responsabilidade civil objetiva no caso de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. E, neste caso, eu tive a honra de auxiliar a ANAMATRA neste trabalho de diálogo mesmo, né? De diálogo construtivo com os ministros do STF, e acho que o resultado foi bom. Está lá na tese de repercussão geral 932, e poderíamos, talvez, ter feito isto aqui. Então, meu querido amigo, você, na sua pergunta, entremeou a sua observação com a questão da cooperação. Acho que a cooperação judicial é, sim, um caminho importante para se trilhar agora, quando, no final das contas, também parafraseando aqui o querido desembargador que me apresentou, nós estamos já jogando na bomboneira. Então, a situação, para nós, já não é das melhores. Temos de buscar, digamos, me entendo, é uma brincadeira, pelo menos empatar o jogo. E talvez a utilização exatamente deste instituto, que tem previsão do CPC 2015 e que já vinha sendo desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça em diversas instâncias e com diversas finalidades, que é o da cooperação judiciária, seria e será, acho eu, muito bem-vindo. Mesmo para essas questões envolvendo depósitos recursais, etc., que nós discutimos aqui. Eventualmente, pela recuperação judicial, quero crer, e eu tive esta nítida sensação quando, neste evento da AT de São Paulo, nós, juízes do trabalho, da 15ª e da 2ª região, discutimos com juízes de varas de falência e recuperação judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Inclusive, eram 2 juízes que têm um manual muito conhecido de direito falimentar. Nesta conversa, meu caro Ricardo, ficou muito claro para mim que nós teríamos caminho para uma construção que, inclusive, pela via da cooperação judiciária, eventualmente permitisse que os juízes do trabalho liberassem os depósitos recursais no âmbito das suas próprias execuções, mas neste caminho de consenso, não é? Para parafrasear os espanhóis de novo, e agora com uma expressão muito cara aos penalistas, numa linha de nolo contendere, porque se formos numa linha de contendere, estamos na bomboneira e o jogo não é favorável. Então, seria, sim, um caminho. E por isso eu antecipei. Talvez pudéssemos, antes disso, porque agora é o que se abre como horizonte para nós, talvez pudéssemos ter, quem sabe, estabelecido algum entendimento entre os ministros, TST, STJ, à altura, para, quem sabe, construir uma jurisprudência mais convergente, que não viesse apenas a reboque do que entende o STJ. Mas não foi o que aconteceu. Agora, repito, nos resta a bomboneira. E, sim, a saída da cooperação judiciária me parece interessante neste momento. Já estamos nos acréscimos, nas metáforas futebolísticas, eu vou democraticamente encerrar as inscrições, temos só mais um colega, eu vou apelar, quem está inscrito é o colega Leonardo Vandelli, eu vou apelar ao seu proverbial talento sintético para condensar a sua intervenção, da mesma forma ao professor Guilherme Feliciano, porque, de fato, estamos nos acréscimos. Só destacar o professor Guilherme Feliciano, aqui no Paraná nós temos uma seção especializada que trata das execuções, que foi instalada no longínquo ano de 2002, pelo que temos uma cultura de exame das execuções, inclusive de falência, já antiga de décadas, e temos um debate muito profundo a respeito desse tema, inclusive com nossas OJs, que é um produto de exportação aqui do Paraná. Vandelli, tem a palavra. Duas questões, uma que é uma espécie de proposta de gol de mão, que é a seguinte: não me parece claro que, sobretudo em contratos de trabalho que sobreexistam após o requerimento de recuperação judicial, que todo e qualquer acordo que seja feito se refira a créditos sujeitos ao concurso, e que se possa fazer acordos judiciais
em fase de conhecimento, estabelecendo o caráter extraconcursal do resultado desse acordo, ou mesmo acordos que sejam subsequentes a contratos de trabalho anteriores ao pedido de recuperação, mas que o próprio acordo não significa um novo negócio jurídico que inova nessa relação entre as partes e pode, por exemplo, entende a nossa jurisprudência que as partes podem, inclusive, invocar direitos e da quitação de direitos que não estão previstos sequer na petição inicial. Então, minha questão é essa, se os acordos celebrados após o requerimento de recuperação não possam, ainda que relativos a contratos anteriores a esse requerimento, ou de contratos que sobreexistam após esse requerimento, não possam atribuir o caráter extraconcursal a esses créditos, objeto dessa conciliação. E uma segunda questão que só porque foi mencionado aqui a Convenção 173 da OIT, que não obstante não ratificada pelo Brasil, ela pode orientar, né, a interpretação da lei, que diz expressamente que a legislação nacional deverá atribuir aos créditos trabalhistas, no seu artigo 8º, deverá atribuir aos créditos trabalhistas uma categoria de privilégio superior ao da maioria dos demais créditos privilegiados e, em particular, aos do Estado e da Seguridade Social. Então, se esse dispositivo, ainda que não seja norma congente, servindo como subsídio de interpretação da lei, não deve levar a gente a ter uma postura mais rigorosa em relação ao aparente privilégio dos créditos previdenciários em relação aos próprios créditos trabalhistas. Muito bem, muito obrigado, meu caro Vandelli, um querido amigo também. Eu estou sendo privilegiado para falar em privilégio aqui pelos meus amigos aí do Paraná, que me honram com as suas perguntas, meu caro Ricardo, meu caro Vandelli. E eu digo ao nosso querido presidente de mesa, desembargador, o professor Vandelli tem uma capacidade de síntese similar à minha. É uma coisa impressionante. Não sei quem é mais sintético. Mas vamos lá. Com relação a acordos judiciais, estabelecendo esse caráter extraconcursal, eu confesso, meu caro Vandelli, que eu nunca tinha pensado a respeito. E o amigo, como sempre, suscita questões novas e intrigantes. Veja que a questão da imputação do pagamento, porque, na verdade, quando os acordos judiciais discriminam verbas, essa expressão que se tornou tradicional, né, no nosso jargão forense, a rigor, o que nós fazemos é realizar ali algo que no direito civil é conhecido como imputação do pagamento. Eu estou pagando um valor global composto por X mais Y mais Z, e aí eu estou dizendo que X se presta a pagar este título, horas extraordinárias, Y se presta a pagar este outro título, indenização por danos morais, e Z se presta a pagar este terceiro título, indenização por vale de transporte. É isso que eu estou fazendo. A imputação do pagamento, de fato, em princípio, é feita por quem paga, portanto, pelo devedor. E, nesta linha, o devedor poderia, portanto, indicar, inclusive, créditos extraconcursais para efeito de discriminar as verbas. Eu vejo com alguma dificuldade simplesmente se avançar, quase como que em um negócio jurídico processual, que todo o valor do acordo tem natureza extraconcursal apenas pela vontade das partes. Quero crer que algo assim talvez não tenha boa receptividade nos tribunais, talvez nem nos tribunais do trabalho. Mas, por outro lado, discriminar partes do acordo, frações quantitativas desse acordo, ou, eventualmente, todo o acordo mesmo, todo o valor, discriminá-lo como um específico crédito extraconcursal, né, como foi observado, inclusive pelo Ricardo na questão anterior,
me parece possível. Eu não vejo dificuldade nenhuma quanto a isso. Mesmo não sendo o objeto da petição inicial, mesmo não sendo objeto da petição inicial. Isto você mesmo, Vandelli, mencionou, não é? A própria Advocacia Geral da União já tem súmula orientativa para os seus membros, no sentido de que, em relação a esta discriminação, não há necessidade de se ater rigorosamente ao objeto do pedido. E depois, mais recentemente, o próprio CPC de 2015 passa a dizer também que, entre as hipóteses de extinção do processo com resolução de mérito, está a transação judicial, que pode alcançar, inclusive, pretensões não versadas originalmente na ação ou na execução. Portanto, isso é possível. A grande questão é aquela que o Ricardo levantou, ou seja, mesmo que isso seja fixado e mesmo que alcance, inclusive, todo o valor acordado, digamos assim, o STJ tem compreendido que, porque cabe ao juízo da falência, no final das contas, classificar os créditos, ele também é que vai definir o que é extraconcursal, o que não é, e ele é que, por fim, vai destinar esses dinheiros. De modo que nós caímos na mesma armadilha semântica. Admitimos que o acordo indique, por exemplo, a empresa continuou, não é? Então houve a continuidade da atividade empresarial. E aí se faz o acordo e se entende por bem que cabe discriminar todas as verbas daquele acordo a direitos que decorrem desta relação em continuidade, portanto, direitos extraconcursais, não é? E não aquilo que era objeto da petição inicial. Ok, perfeito, o juiz homologa, tudo certo. Só que depois, para o pagamento disto, eu terei lá, vamos imaginar, que recorrer ao juiz da falência. Esse pagamento não foi espontâneo e, tendencialmente, uma situação como essa não será. E aí o juiz fragmentado, o juiz da falência, simplesmente poderá dizer sim, mas, por exemplo, não os reconheço como tais porque não estão na petição inicial. E esta competência não será nossa. Ou mesmo para a liberação desses dinheiros nos limites da possibilidade do patrimônio, pelos critérios que ele entender, ele assim definirá e pagará, mas será ele, e não a Justiça do Trabalho. De modo que, no final das contas, eu acho que nós continuamos, de certa maneira, na mesma enrascada. E com relação à Convenção 173, muito bem observado. Né? O artigo 8º, eu até tinha aqui também nas minhas referências, é que falei muito a voo de pássaro, né? Para que pudéssemos progredir no debate. Mas o artigo 8º, inclusive, vai na mesma linha do nosso Código Tributário Nacional, que reconhece o privilégio dos créditos trabalhistas, inclusive em relação aos próprios créditos fiscais. Neste caso, em relação aos créditos previdenciários, que também são uma espécie do gênero créditos fiscais. É claro que isso nos dá um imenso argumento. O grande problema, para efeitos mais pragmáticos, é exatamente a necessidade de se ratificar esta convenção. Porque daí poderíamos até, diante deste fato, trabalhar com uma nova realidade. Quem sabe um controle de convencionalidade que não discutisse a constitucionalidade da lei como um todo, que já foi reconhecida pelo Supremo naquela lei que eu mencionei. Trabalharíamos, repito, trabalharíamos com o controle de convencionalidade. Né? Mas, não estando, em princípio, sequer naqueles 4, agora 5 eixos dos direitos e princípios fundamentais do trabalho da Declaração de 98, em que alguns internacionalistas compreendem poder se identificar e os códigos internacional, ou seja, vinculação interna independentemente de ratificação, mas a Convenção 173 não está nesse marco. Acho que, em termos de palatabilidade judicial, ou seja, considerando o quanto isso será palatável para tribunais, e especialmente para a STJ, acho que, infelizmente, ganhamos pouco, a não ser um argumento a mais, que vai ter de enfrentar um entendimento anterior do STF quanto à constitucionalidade dessas questões, especialmente quanto
a limitação do privilégio. Né? Vindo uma outra situação, quem sabe, né, uma outra situação, quem sabe não possamos discutir aí controle de convencionalidade. Agradecendo ao professor Guilherme Feliciano por suas palavras, por amor à brevidade, eu reconheço que me comportei como um argentino na Bombonera. Peço desculpas aos meus dois interlocutores que me antecederam, particularmente ao Vandelli. Agradeço mais uma vez ao professor Guilherme Feliciano, destacando as suas palavras, e eu passo a palavra agora ao diretor da nossa escola para encerrar o evento. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado, desembargador Célio Valdraff, em especial por atender o convite da escola em vir debater com o juiz Guilherme Feliciano. Aproveito para cumprimentá-lo, juiz Guilherme Feliciano, também agradecer a sua participação, importante a participação nesse nosso evento, né? E por ter também atendido ao chamado da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região para nos brindar com sua palestra. Sendo breve, já estamos avançando na nossa programação. Eu quero apenas, nesse encerramento, agradecer a desembargadora Ilse Lora e a servidora Alessandra Garcia pela organização, pelo planejamento, pela escolha dos nomes. O evento, o seminário se desenvolveu de uma forma muito profícua e foi bastante intensa no aprendizado que tiramos de todas as palestras. Foi muito interessante a forma como as palestras foram se completando, né? Apesar de estarmos falando de um tema central, que é da recuperação e da falência, e artigos dessa legislação que se referem ao Justiça do Trabalho e aos direitos dos trabalhadores, os temas foram se completando. E achei que foi muito importante, e ouvi dos colegas que participaram da audiência muitos elogios. Então, quero aqui manifestar o agradecimento da Escola Judicial pelo trabalho da desembargadora Ilse e da servidora Alessandra na construção desse evento. Não posso deixar de agradecer nunca, e às vezes esqueço, a equipe da Escola Judicial, que trabalhou muito intensamente, né? A equipe, o nosso coordenador pedagógico, o juiz Luciano, ele eu normalmente lembro. A juíza Ana Saladini também, a vice-coordenadora, que também se empenharam nesta organização. E, sem mais delongas, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença e a participação de todos. Muito obrigado.